Papá, Papá, mamá, mamá, aguacate, aguacate. parangarico tirimíquaro. Esse vídeo viralizou há um tempo e muita gente me mandou, fofinho demais, né? Inclusive muitas pessoas me pediram mais informações a respeito desse clássico de Chapolin. A palavra cabalística é Parangarico-Tirimiruaro. Parangarico-tiri o quê? Miruaro. Nossa! Mas afinal de contas, o que essa palavra tão estranha significa? Aliás, significa alguma coisa? Por que ela aparece nesse episódio de Chapolin? Acredite, tem uma história muito interessante por trás e muito triste também. E eu vou te contar absolutamente tudo sobre isso, então se prepare para dizer que quer se casar. Meu Deus, mano, eu já perdi total noção, os micos que eu pago aqui. Vem com a gente, vem logo, vai. Ai, que vergonha, meu Deus. Se você não se lembra tão bem assim desse episódio, relaxa que eu tô aqui para te refrescar os miolos. Trata-se de História de Bruxas, que estreou em 29 de janeiro de 76. Resumindo muito a história, a mocinha, que é apenas aquela camponesa de nobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha, é vivida pela Florinda Mesa. Viu como é que faz? É que eu já tinha deixado fraco. O Ramon Valdez interpreta um lenhador. O que é que você tá esperando para recolher a lenha que eu cortei? Até que, de repente, a bruxa Baratuxa aparece, vivida pela Maria Antonieta de las Neves. Vou transformá-la em sapo. Não! Talvez numa minhoca. O filho dela, que quer se casar com a camponesa, é vivido pelo Carlos Villagrán e eu choro de rir com ele. Meu Deus, esse personagem é muito engraçado. Mamãe não gosta da vassoura. E a tão famosa palavra cabalística que a bruxa Baratuxa fala toda vez que vai lançar um feitiço é: Pelos poderes que tem farinha mágica, faça com que eu desapareça. Parangarico-Tirimiruaro. Mas de onde surgiu Parangarico-Tirimiruaro? Que raios de palavra é essa? Onde o Roberto foi buscar uma palavra como essa para colocar no episódio? No banheiro. Vamos lembrar que essa não é a primeira versão da história, não é a primeira vez que apareceu a bruxa Baratuxa em Chapolin. O primeiro registro vem de 71 e aqui temos uma bruxa Baratuxa ainda bem diferente. Sencillo aldeano de noble corazón, te sales al bosque a cortar leña. Te voy a convertir en acera. E essa versão é muito mais simples, a gente ainda nem tem alguns personagens, nem tem a palavra cabalística, e aí teve uma outra versão em 73, mas infelizmente é um episódio perdido e não temos registro. E esse aqui é um dos exemplos clássicos de algo que eu sempre falo, como Chaves e Chapolin estão impregnados na cultura brasileira. Todo mundo se lembra dessa palavra, todo mundo assim, que gosta de Chapolin, que assistiu um pouquinho e tal. Todo mundo fala Parangarico-Tirimiruaro numa boa, mesmo sendo um baita trava-língua. Só que o curioso é que isso parece só em um episódio que foi transmitido pelo SBT ao longo dos anos. Parangarico-Tirimiruaro. Só que o Roberto nunca dava ponto sem nó. As coisas no roteiro sempre tem um porquê, sempre tem uma inspiração, sempre tem um trocadilho, sempre tem alguma coisinha. Como, por exemplo, essa fala aqui sobre a bruxa. Dizem que ela dobra a colher. Dobra colheres? É, Pra quê? não sei. Assim é. Mal se iniciam na magia, começam a fazer coisas inúteis. Isso parece super inocente, mas não é. É uma zoeira com o famoso Uri Geller. Esse israelense ficou famoso nos anos 70 por dizer que era um paranormal. Ele ia a programas de TV, dava seu show todo teatral e o que ele fazia? Adivinha só, entortava objetos de metal com o poder da mente, principalmente colheres. Bom, isso é o que ele dizia, né? Imagina, o cara nem ficou obcecado por colheres não, é impressão sua. Só resta dizer... Olha, Kiko, diga à sua mãe que na salada a gente coloca vinagre e não cachaça. Até que no dia 1º de agosto de 73, ele apareceu no Tonight Show e ali estava no seu auge. Só que o pessoal da produção armou uma muito boa para cima do Uri Geller. Eles simplesmente trocaram os talheres sem que ele soubesse. E então chegou na hora, ele viu que os talheres não eram os dele, que ele tinha levado, que ele já tinha deixado tudo preparado. Então ele ficou ali olhando, tal, disfarçando.
meio sem jeito, e arregou. I'm having a hard time with you. I don't mean to be, you right? I really don't. Just keep looking. Esse programa é icônico, são 20 minutos de puro desconforto, é incrível. Sim, eu imagino. Mesmo que só fizesse truques de ilusionismo, o Uri Geller fez muito sucesso no Brasil também. A galera comprou a ideia, mesmo depois do programa do Tonight Show, mais pro fim da década de 70, a galera acreditava nele ainda e tal. Pergunta pros seus pais ou avós que eles vão se lembrar. Foi mó bagunça, a galera se assustava com ele, aí rolou treta com o Padre Quevedo também, que desmascarou o Uri Geller. Muito curioso, muito legal a referência de Chapolin a Uri Geller, beleza, mas e Parangaricutiri-Mihuaro? Vamos voltar. Na verdade, se trata de uma cidade lá do México. Também conhecida como Nuevo San Juan Parangaricutiro, ela fica no município de Nuevo Parangaricutiro, no estado mexicano de Michoacán. Por lá moram apenas cerca de 18 mil pessoas, é bem pequenininho mesmo e a maioria são indígenas purépechas ou seus descendentes. E já tem algo bem interessante aí, essa não é uma palavra do espanhol, mas sim do próprio povo purépecha. A grafia da cidade também é diferente da forma que nós conhecemos aqui. No Brasil, em qualquer lugar que você procurar, o pessoal vai escrever Parangaricutiri-Mihuaro desse jeito que está na tela, com 2 R's. Já na grafia original temos um C, só que a pronúncia é de 2 R's também. E outro detalhe é que tem um acento agudo na letra I da sílaba mi, ou seja, fica Parangaricutiri-Mihuaro. Coisa que na dublagem se perdeu um pouquinho. Parangaricutiri-Mihuaro! Parangaricutiri-Mihuaro! Porém, a parte do Marcelo Gastaldi como Chapolin seguiu mais essa linha. Parangaricutiri-Mihuaro! E eu encontrei diversos significados sobre essa palavra tão curiosa, tem várias versões. Encontrei que Parangaricutiro significa para alguns jarro nas alturas, já para outros a pequenina, pela cidade ser pequena. E outros falam que existiam 2 cidades, Parangari e Cutirimi, que se uniram e virou Parangaricutiri-Mihuaro. Inclusive, tem gente que diz que o Huaro, com C, como a gente viu, é uma brincadeira linguística, mas na verdade se trata de um nome falso. Sinceramente, não sei se isso é verdade. Outro significado que falam por aí é que Parangari significa mesa, fazendo referência à cidade que é plana e fica no alto. E já numa outra fonte encontrei que Paricutim significa lugar do outro lado e Parangari significa platô. Logo, Parangaricutiro seria lugar em um platô do outro lado. Entendeu? Matsumoto. Seja como for, essas são algumas versões que encontrei pela internet. Tem muita gente falando coisas distintas de formas bem embasadas. Só que nessa última versão que eu falei, agora brotou Paricutim, um nome novo. Vamos dar uma olhada nisso. Quando olhamos o mapa de Parangaricutiri-Mihuaro, vemos ali no cantinho superior o nome Paricutim mesmo. E isso se entrelaça com a história da cidade, que, como eu disse no começo do vídeo, é muito triste. Em 20 de fevereiro de 1943, o vulcão chamado Paricutim entrou em erupção e causou um desastre gigantesco na cidade. Essas imagens são de um documentário da década de 80 que foi transmitido na TV mexicana. E na época da gravação desse documentário, ainda tinham muitas pessoas por ali que se lembravam muito bem de toda a tragédia. Tenía yo 12 años aproximadamente cuando apareció el volcán. A una distancia de 2 años empezó un temblor, vino un temblor como eso de las 5 de la tarde. Pero grande el temblor, y me imagino que esa fue la causa que aflojó pues para que naciera el volcán, porque ya el 20 de enero de 1943 pues nació el volcán, pero antes, como 15 días antes, tembló noche y día, noche y día. Los primeros temblores pues nos espantamos, pero ya después ya nos acostumbramos. Lloraban pues así, gentes grandes lloraban de tristeza o de miedo, no sé por qué, pero también los niños llorábamos pues de miedo, revienta ya el volcán. Sério, as histórias são muito pesadas. Primero fue la ceniza, un manto gris, reseco, que oscureció los cielos y poco a poco ahogó las aguas de los pozos. Las aves desorientaron su vuelo, se borraban las huellas, parecían perderse los caminos. Luego la montaña reventó de lumbre, empezó el éxodo. Los de Paricutín fueron los primeros obligados a abandonar su pueblo. Yo había ido con mi abuelita
en las orillas. Ella sacaba aguamiel y ya de allá regresamos y llegamos ahí donde yo vivía. Y cuando llegué, ya estaba saliendo pues el humo. Estaban diciendo que ya se había reventado el volcán. Y ya luego la gente empezó a correr, ahí era la salida para irse pues, para correr ahí del pueblo, y toda la gente estaba pasando ahí, chicos y grandes. Y yo lloraba porque no podía ir, porque uno de mis abuelos estaba enfermo y mis papás no querían ir. Ya en la noche, ya oscureciendo, se fueron también, nos fuimos. Y yo iba llorando porque aventaba piedras así, pues rojas, quemadas. Yo iba llorando porque les decía a mis papás, ya nos van a alcanzar las piedras. E uma coisa curiosa é que bem onde o vulcão cresceu, aquela área pertencia a uma fazenda de um homem chamado Dionísio Polido. E nas palavras do escritor José Revueltas, Dionísio era a única pessoa que podia se gabar de possuir um vulcão, mas agora ele não possui nada. Cidades inteiras perderam suas terras e meios de subsistência. Isso porque antes de sair da cidade pela última vez, Dionísio Polido retornou ao que um dia tinha sido seu campo de plantação de milho e colocou uma placa. Esse vulcão pertence e é operado por Dionísio Polido. O cara voltou lá só pra bater uma placa e falar, esse vulcão é meu. Que loucura. Sim, parece zoeira, mas pelo jeito o cara voltou pra lá e se gabou de ter o seu próprio vulcão, mesmo que todo mundo da cidade tenha saído às pressas e tenha perdido tudo. Nessas imagens feitas por drone podemos ver o tamanho do estrago. Tudo isso era uma cidade e hoje só ficaram ruínas. Por incrível que pareça, nenhuma pessoa morreu com a erupção do vulcão. Apenas o Santuário del Señor de los Milagros resistiu e até hoje pode ser visitado pelos turistas. Então, um bom tempo depois, quando a cidade foi reconstruída, o povo de Nuevo San Juan Parangaricutiro ficou conhecido como o povo que se negou a morrer. Eu prefiro morrer do que perder a vida! Fala sério, é muito interessante tudo isso, né? É muito louco você perceber que a gente assistiu o Chapolin o tempo todo, sempre ouviu essa palavra e tinha tanta história por trás disso que a gente nunca soube. E é por isso que eu quero lançar a palavra-chave agora mesmo. Você sai falando para os amigos Parangaricutirimí-Ruaru numa boa, você sabe falar tranquilamente, você se enrola, engasga, as pessoas conseguem acompanhar. Conta aí sua experiência, quero saber. Tá, Renan, muito legal, adorei saber tudo isso, toda a tragédia, o vulcão e tudo mais que aconteceu, mas o que tem a ver com o Chapolin, com o Chespirito, com a década de 70, por que o Roberto escolheu Parangaricutirimí-Ruaru? Isso, por quê? Na real, eu não encontrei nenhuma declaração do próprio Chespirito a respeito disso, não sei por que ele escolheu essa cidade, porém, eu tenho algumas teorias. A gente já sabe que o Roberto escolheu o nome de uma cidade de forma aleatória e pegou. Ele simplesmente abriu o mapa, achou o nome curioso, fofinho, bonitinho, sonoro e pumba, o negócio deu certo. Eu tô falando de Tangamandapio. Então, quem garante que não aconteceu algo parecido com Parangaricutirimí-Ruaru? Pelo que pesquisei, a cidade tem o nome mais longo de todo o México. Outro detalhe é que em 64 saiu o filme da Mary Poppins. E nele tem uma palavra gigante toda misturada. Vamos lembrar que a Mary Poppins é uma governanta com poderes mágicos. Poucos anos depois, Roberto fez a primeira versão da Bruxa Baratuxa. Então, será que rolou uma inspiração? A gente sabe o quanto a Disney influenciou o trabalho do Roberto, o quanto ele era ligado nas produções da Disney. Pode ser ou eu tô forçando a barra? É possível. Novamente, não tenho embasamento para cravar nada disso, eu só tô batendo papo e tentando traçar alguns paralelos. Mas o mais provável, na minha opinião, é que Parangaricutirimí-Ruaru é tema de trava-línguas bem populares no México. A primeira vez que eu vi sobre isso foi conversando com meu amigo Bill Hudson, guitarrista renomado que toca com várias bandas gigantes no estrangeiro e com quem eu gravei uma edição do Bar da Esquina. Eu gravei esse papo com o Bill no comecinho de 2024, aproveitando que ele estava no Brasil por um tempinho. Eu falei, cara, eu nem tô gravando o Bar da Esquina, mas eu faço questão da gente gravar juntos e tal. Porque eu pensei, daqui a pouco eu vou retomar o projeto. E eu não consegui retomar até agora. Eu tenho planos de voltar, viu? Se você gostava do Bar da Esquina, uma hora vai voltar, prometo. Até agora eu não consegui me organizar para voltar, mas eu quero voltar. E aí eu falei pro Bill, falei, ó, deixa só voltar normal, né, para ter uma sequência de episódios que eu vou soltar o vídeo. Aí tá um ano parado, o material tá aqui, tá pronto, e eu vou soltar mesmo assim. Bill, desculpa pela demora, um abraço para você, meu amigo.
E enquanto o episódio completo não sai, se liga nesse trecho do meu papo com ele. Aí ela me mandou a mensagem porque eu pedi pra ela falar Parangarico Tirimiho, era o que eu queria ouvir com o sotaque original. Sim. Aí ela falou tal, e aí ela falou um trava-língua espanhol. Acho que vai dar pra ouvir se colocar aí. Al volcán de Parangaricutirimícuaro lo quieren desparangaricutirimícuarizar. El que lo desparangaricutirimícuarice será un buen desparangaricutirimícuarizador. Cara, eu não entendi absolutamente nada, não entendi paçocas. Só que tem variações desse trava-língua, como por exemplo... Alguien de Parangaricutirimícuaro es un Parangaricutirimícuarense. Si no eres de Parangaricutirimícuaro, no eres Parangaricutirimícuarense. Vamos lá, assistente do Google, fala de novo aí, porque também tem... El rey de Parangaricutirimícuaro se quiere desparangaricutirimícuarizar. El que bien lo desparangaricutirimícuaris, un buen desparangaricutirimícuarizador será. E eu também encontrei essa aqui, ó. El pueblo de Parangaricutirimícuaro será desparangaricutirimícuarizado. El que logre desparangaricutirimícuarizarlo será un gran desparangaricutirimícuarizador. E de milhões de carambolas, então vendo os milhões de carambolas e com o dinheiro que ganhar com as carambolas. Bom, sinceramente eu não consigo falar nada disso. Até tentei dar uma estudada antes de gravar o roteiro. Falei, não, vou conseguir falar. Falei miseravelmente. Então, se você quiser, volta o vídeo, assiste de novo, vai tentando aprender, vai tentando ler, vai aprendendo o trava-língua por aí. Se um dia você for pro México, você já sabe que vai sair falando isso por lá, vai fazer amizade e boa. Inclusive, tem uns vídeos pelo YouTube de canais que a galera consegue falar. El volcán de Parangaricutirimícuaro se quiere desparangaricutirimícuarizar, y el que lo desparangaricutirimise será un buen desparangaricutirimizador. E também tem vídeos que a galera não consegue falar. El volcán del Parama. Cut the camera. Como essas brincadeiras linguísticas são muito populares no México, pode ser que isso tenha chegado ao ouvido do Roberto. Pode ser que já fosse popular e ele já soubesse disso, ele só colocou ali por essa questão de ser algo conhecido pelo país. Pode ter sido uma influência de alguém do elenco, alguém dos bastidores, alguém da produção que saiu falando esse trava-língua. Sei lá, pode ser. De qualquer forma, depois de toda essa análise, eu diria que, na minha opinião, isso só chegou a ser um material de episódio, só chegou a ser a palavra cabalística da Bruxa Baratuxa por conta do trava-língua mesmo. Essa é a minha opinião. Tem razão. E eu falei brevemente sobre Tangamandapio, que o Roberto escolheu ao acaso e tal, mas você sabia que tem muita história legal a respeito dessa cidade? E eu já falei tudo sobre ela aqui nesse vídeo, um dos primeiros do canal, mas de verdade tem muita coisa bacana. Até dá pra fazer um remake desse vídeo. Você tem interesse? Comenta aí. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma história. Nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Tô ficando louco!